Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segura aí, não olha para o relógio. Hoje, negócio diferenciado, recepção de membros. Bênção, bênção. Final do ano chegando, já estamos quase no meio de dezembro. Então, convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Eu lerei os versos de 36 a 50. Peço que vocês acompanhem essa leitura, Lucas, capítulo 7, versos de 36 a 50. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer com vocês aqui. Primeiro eu vou expor toda a passagem, toda a narrativa, e depois eu vou apresentar os pontos e as aplicações para a nossa vida. Então, Lucas, capítulo 7, eu lerei dos versos 36 a 50. Jesus é ungido por uma pecadora, é o título que foi colocado aqui na NVI. Então está escrito: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um dele devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Deixa eu pôr o cronômetro, senão a gente se enrola aqui. Muito nos nossos tempos tem sido dito sobre gratidão. A gratidão tem sido atribuído um poder a ela de fazer você uma pessoa mais feliz. Alguns dizem que isso te desenvolve como pessoa, você ser uma pessoa grata. Se você fizer um coach com alguém, ele vai falar para você listar diariamente motivos pelos quais você é grato. Outros dizem que ela tem um valor essencial dentro da corporação, dentro das empresas. E isso vai contribuir com que você evolua profissionalmente. Mas antes de qualquer desses tipos de teoria terem sido desenvolvidas, a gratidão já era marcada como uma característica dos cristãos, do povo de Deus. Na verdade, no Antigo Testamento ainda não eram denominados cristãos. Mas a gratidão sempre foi considerada uma característica distintiva, assim como o amor do povo de Deus. Nós temos diversos textos que nos mostram isso, mas eu quero pegar apenas 2 a título de ilustração. O Salmo 103, verso 2, nos diz que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios que Deus tem nos dado. Filipenses 4, 6, nos ensina que nós devemos orar com ações de graça.
Ou seja, sempre agradecendo a Deus por aquilo que nós temos recebido. E tantos outros textos poderiam ser citados. Estamos chegando no final do ano, as pessoas começam a fazer retrospectivas, né? Eu não gosto muito desse negócio. Eu acho que a gente fica pensando muito em ciclo, né? O nosso ciclo ele é praticamente diário, né? Viva cada dia o seu próprio mal, né? Mas de forma geral as pessoas chegam em dezembro e começam a lembrar de tudo que aconteceu, das bênçãos que elas receberam, dos problemas que elas enfrentaram. Eu creio que se nós abríssemos aqui, muitos teriam motivos de gratidão, motivos de murmuração, mas, ao mesmo tempo, nós os cristãos somos levados a pensar que é Deus quem está por trás de tudo isso. Então, nós de fato devemos ser gratos pelas bênçãos, mas nós devemos enxergar também as coisas que não são tão boas como bênçãos. O filho do Leonildo aí se livrou de um acidente, meio machucado, mas Deus poupou a vida. E se eu convidasse, a gente fez um exercício dias atrás a respeito desse assunto, eu creio que muitos de vocês teriam motivos para agradecer a Deus, seja bênção material, seja bênção familiar, né? Seja um emprego em meio à crise, seja o fato de você ter um alimento na sua mesa, de você ter uma família quando você chega em casa, o fato de você ter uma casa, e por aí vai. Mas a reflexão que quero trazer para a gente hoje, será que nós temos sido gratos pela maior bênção que a gente poderia ter recebido em nossa vida? Será que eu tenho expressado diante de Deus a minha gratidão diante da salvação que foi proporcionada por Jesus Cristo? Será que meu coração tem se derramado não só em momentos pontuais, mas na minha vida como um todo, em gratidão pelo fato de Deus ter me salvado através do sacrifício do seu Filho, sendo eu ainda um pecador indigno de receber qualquer bênção desse tipo? E ao mesmo tempo eu quero trazer uma reflexão, além da gente ter essa prática da gratidão, qual é a nossa postura diante dessa gratidão? Qual é a nossa postura, então, a partir do momento que eu sou grato por eu ser salvo? Isso implica? Quais são as consequências práticas na minha vida? E aí, esse texto, essa narrativa vai nos ajudar, e o tema que eu trago para a gente hoje é as perspectivas da salvação, da gratidão. As perspectivas da gratidão. Então hoje eu vou fazer verso a verso, por isso que eu falei para vocês não olharem para o relógio, mas eu prometo acelerar. Vamos começar então no verso 36, fala assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus, ele era uma pessoa muito popular na sua época. Então Jesus, ele recebia diversos convites para jantar, para fazer refeição com as pessoas. E Jesus, ele aceitava esses convites. Ele aceitava desde pecadores considerados traidores, como os coletores de impostos, até pessoas que eram tidas na mais alta estima, os santos da época, os fariseus. Nesse caso, Jesus havia aceitado o convite de um fariseu. Para o fariseu, e aí eu vou começar a dar o contexto para vocês, misturando o contexto e contando a história. Para os fariseus, as refeições elas exigiam a pureza ritual. O fariseu ele tinha que estar puro ritualmente falando, né, dentro das tradições judaicas, para que ele pudesse fazer uma refeição. Um exemplo que eu posso dar para vocês disso é aquela passagem que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E os fariseus falam assim: olha, os discípulos estão ali comendo, não lavaram as mãos. Jesus fala: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, os fariseus tinham essa preocupação. Era uma forma até deles se distanciarem das pessoas pecadoras. Por isso, o fariseu ele se isolava das comidas impuras e se isolava das pessoas impuras. O fariseu era de fato uma seita.
né? Ele segregava, né? O nosso Deus é um Deus de união. E isso é importante para a gente ter isso em mente, para a gente poder entender o verso 37. E uma outra coisa interessante é que esses jantares dos fariseus era uma espécie de um grupo de estudo nos lares. Eles faziam um debate da Torá. Então eles traziam algum assunto, discutiam a respeito e, ao mesmo tempo, iam comendo. É essa a ideia aqui. No verso 37, fala assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Primeira coisa interessante aqui, quando ele cita uma pecadora, a ideia que os estudiosos extraem desse texto, de todo o contexto dessa passagem, é que o pecado dela era de cunho sexual. Essa mulher vivia uma vida imoral, provavelmente ela era uma prostituta. No caso, aqui nesse momento, a gente também, a partir de todo o estudo do contexto, pressupõe-se que ela já não exercia mais essa profissão. Então, ela havia sido uma prostituta. Tá? Então, essa mulher, ela provavelmente era ignorada nas reuniões da SAF, da sinagoga. Essa mulher, provavelmente ela não tinha muitas amigas. Ela não tinha um convívio religioso dentro da comunidade judaica. Era uma pessoa isolada. Vida na pior classe. E algum dia, provavelmente, essa mulher ouviu Jesus antes desse fato. E através da pregação de Jesus, provavelmente, ela tomou consciência da vida que ela estava levando, dos pecados que ela cometia. E sabendo que Cristo estava na cidade e que estava na casa de um fariseu, que leva essa mulher a querer entrar nesse jantar. Até aí não está encaixando, né? Porque o fariseu, ele é separado, ela era uma prostituta, como que ela entra na casa do fariseu? Na época não tinha tantos especialistas em entrar de penetra na festa, né? A gente vai ver isso um pouco aqui. Nos jantares no Oriente Médio, principalmente nesse tipo de jantar aqui, o que acontecia? A porta da casa ficava aberta. Então tinha os convidados que ficavam à mesa comendo e tinha os espectadores. Devia ser horrível, né? Você ficava lá vendo o pessoal debater e não comia, né? Então eu fico imaginando nesse convite, Jesus Cristo estava lá, eu não sei, fica imaginando aí na sua cabeça os pregadores que você mais gosta, eles no jantar, debatendo um tema da Bíblia, e você só lá de braço cruzado assistindo aquela cena. Era isso que as pessoas faziam. Elas queriam conhecer mais de Deus. Então isso era muito comum nessa época. Elas tinham liberdade para andar ao redor, elas não eram tidas como penetra, desde que ela não colocasse na mão ali na mesa, né? Mas o fato de uma mulher com essa fama resolver entrar no jantar desse, indica que ela tinha um senso de urgência muito grande para demonstrar a gratidão dela a Jesus Cristo. É isso que a gente vai ver aqui no restante do texto. Então, essa mulher se sujeita, ela se submete a entrar em um local que ela sabia que ela seria discriminada, e provavelmente ninguém olhava ela com olhos agradáveis. Deve ser mais ou menos o jeito que eu chego aqui de manhã, né? Cara fechado, meio mal-humorado. Devia ser assim, todo mundo olhava para ela. Todo mundo olhando de canto de olho, falando, olha quem tá aí. Né? Você nunca deve ter passado por nada do tipo, né? Mas tudo bem. E um outro detalhe importante é a questão do vaso de alabastro. Esse era um vaso meio chique, e o conteúdo desse perfume era muito valioso. Muito valioso. Guarda essa informação, que ele vai ser útil mais para frente. Então a gente entra no verso 38, que ele vai falar assim, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Na tua cadeira, como que alguém faria para chegar no teu pé? A ideia, na verdade, é o seguinte, as mesas não eram como as nossas, né? Talvez fosse mais parecido com aqueles restaurantes japoneses que você tira o sapato e sobe no tatame, mas a ideia é que a pessoa, para se reclinar, então no verso 36 fala que Jesus se reclinou à mesa,
Então era que ele se reclinava com o braço esquerdo, pegava a comida com o braço direito e os pés ficavam para trás. Eles ficavam sentados numa espécie de um puff, uma almofadona. Tá? Então, fica imaginando a cena. Então, por isso o pé de Jesus ficava acessível. Assim como o pé de qualquer outro convidado. Os pés, dentro do contexto do Oriente Médio, eles eram colocados para trás porque eles são considerados os piores membros, vamos colocar assim. Se você apontar o seu pé para alguma pessoa no Oriente Médio, isso é uma ofensa terrível. Isso até os dias de hoje. Não só na época de Jesus, até os dias de hoje. Por isso que eles sentavam colocando o pé para trás. Então você já está pensando, bom, se o pé era algo desprezível, era esse pé que ela estava beijando. E era o pé que não tinha sido lavado. Não tem negócio de manicure e pedicure nessa época, não. Então vamos lá. Então a gente vê que essa mulher ela é esmagada, ela é pressionada por um senso de gratidão, que leva ela a entrar num ambiente hostil e se prostrar atrás de Jesus. A nossa versão aqui, a NVI, fala que ela molhar-lhe os pés. A Almeida Revista Atualizada traduz esse verbo como regar. E no grego lá, dá a ideia de que banhou mesmo. Então, o que a gente consegue extrair disso? Que ela estava chorando copiosamente. Sabe quando a pessoa está chorando, está até soluçando? É mais ou menos essa ideia. Não era um choro normal. Era aquele choro compulsivo. Né? E ela chorava tanto que ela conseguia molhar abundantemente os pés de Jesus Cristo. Essa é a cena. Então ela leva esse frasco de perfume, como eu falei para vocês. Esse perfume, numa mulher como essa, com a fama que ela tinha, as mulheres costumavam usar um cordãozinho aqui pendurado. Desde essa época a mulher já gostava, né? Então usava um cordãozinho com um pequeno frasco desse perfume. Na época não tinha Listerine. Então esse perfume era usado para aliviar o hálito também. Então perfumava o corpo e aliviava o hálito. Então pensa na profissão que ela tinha. Era uma coisa cara, era um perfume caro. E pensa na importância para a profissão dela que esse perfume tinha. E aí a gente não precisa de muita imaginação para pensar que esse perfume tinha sido muito útil para ela profissionalmente, mas que agora ela estava usando de outra forma. Tá certo? Aí avança. Tem algo aqui que para a nossa cultura passaria completamente batido. Depois os enxugou com seus cabelos. Culturalmente, no caso, ela não tinha uma toalha, por isso ela usa os cabelos. As mulheres religiosas e adultas, elas mantinham a cabeça coberta e o cabelo sempre escondido, sempre amarrado. Ter o cabelo solto em público era motivo de divórcio na época. O cabelo era considerado uma parte muito sensual do corpo da mulher. Em alguns estudos rabínicos, eles são comparados aos seios de uma mulher. Então tinha uma conotação muito pesada. Então esses cabelos, dentro dessa cultura e dentro desse ambiente, ela solta e enxuga os pés de Jesus Cristo. Portanto, tanto o fato dela ungir os pés de Jesus, quanto o fato dela enxugar os pés de Jesus, é tido como um ato de extrema humildade diante daquele que um dia pregou e fez com que ela tivesse seu coração mudado. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Até então, no texto, não havia nenhum indício do porquê o fariseu havia convidado Jesus Cristo para o jantar. Aqui ele começa a dar algum indício. Aqui parece que ele começa a duvidar um pouco desse título de mestre que Jesus Cristo havia recebido pelos seus contemporâneos. Essa palavra, tocou, né? Saberia quem nele está tocando, ela era usada dentro do período do Novo Testamento com conotações sexuais. Então era a ideia de acender fogo. Então, era um toque que tinha a intenção de acender algo no homem.
A mulher não teve essa intenção em momento algum. O texto não nos coloca isso. Mas a cabeça do fariseu tinha. Na cabeça do fariseu estava muito claro o que ela estava tentando fazer. E o que nós podemos ver aqui nesse trecho, que o real problema de Simão, o fariseu, era a cegueira. Ele conseguia enxergar os pecados dela. Ele não conseguia enxergar os próprios pecados. Ele não conseguia enxergar quem ele era. Ele não conseguia enxergar o arrependimento da mulher. Ele não conseguia enxergar em Jesus Cristo o Mestre, o Messias, o Salvador. Então foi fácil para ele declarar que ela era uma pecadora. Foi simples, né? A gente nunca passou por isso, né? Então foi lá e declarou pecadora. E aí Simão, então, ele se sente ofendido por essas ações, mas ele se sente ofendido, mas fica somente na mente, né? Então, disse a si mesmo, né? A ideia é que ele estava em pensamento. Ele não falou em voz alta igual a gente faz, igual meio louco de vez em quando, né? Ele só pensou. E aí o verso 40, Jesus Cristo já começa a mostrar para ele quem ele era. Ele fala assim: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-te, a dizer a você. Ele: dize, mestre. Então Jesus já começa a mostrar que ele era alguém diferente. Ele lia pensamentos. Ele conhecia os pensamentos. Aqui Jesus já mostra a sua onisciência, a natureza divina presente no homem Deus. E essa expressão, tenho algo a dizer a você, para a gente é algo muito tranquilo, né? Não parece nada demais. No Oriente Médio, era algo muito... eram palavras utilizadas para inserir um discurso duro. É igual quando teu pai te chama para dar uma bronca, normalmente tem uma frase que o pai usa, né? Normalmente, quando o seu pai fala determinada frase, você já sabe que deu problema, como diria os outros, deu ruim para você, né? Deu ruim, não vai ter jeito. E essas palavras queriam dizer isso no Oriente Médio. Tenho algo a dizer a você. O fariseu já sabia que vinha porrada. Tinha um discurso duro daqui para frente. E aqui a gente tem um pouquinho, né, da compreensão de Simão quando ele chama Jesus de mestre, algum sinal de que ele estava recobrando um pouco dessa consciência. Mas aí entre os versos 41 e 42, Jesus vem com uma parábola dentro de um diálogo, de um debate. Jesus entra com uma parábola. Então ele fala assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Aqui parece óbvia a resposta, né? A ideia aqui do verbo perdoou, ele tem a mesma raiz na palavra graça. Então, quando a gente vê aqui esse perdão dessa dívida, é a graça de Deus agindo. Da mesma forma que foi com você, que teve os seus pecados perdoados quando você se arrependeu. É a graça de Deus se manifesta em forma de perdão dos seus pecados. Mas mais importante do que isso, mais importante não, né? Outro aspecto importante nesse trecho é que o foco aqui, a ênfase, não está tanto no tamanho da dívida. Está no fato de ninguém conseguir pagar. Não importa se você deve R$1 milhão, se você deve R$100 mil ou se você deve R$10 mil. Se você não consegue pagar, seu nome vai estar na SPC, vai estar na Serasa, não vai ter jeito, né? E o Ciro não foi eleito, não vai ter nome limpo, então não tem jeito. Não importa o tamanho da sua dívida, você não consegue pagar, não tem o que você fazer. Então a ênfase está nisso, está na incapacidade do devedor diante do seu credor. Simples. É isso que Jesus está colocando aqui. E um outro ponto que nós podemos ressaltar aqui é que quando eu tenho a consciência dos meus pecados, eu tenho uma postura de humildade e de gratidão, diferente do que Simão estava tendo. Então a ideia aqui de dívida grande e dívida pequena está muito mais relacionada com a consciência dos nossos próprios pecados. Quando eu tenho consciência dos meus pecados, eu sei que minha dívida é grande. Quando eu não tenho, eu acho que ela é pequena. Quando eu acho que eu tenho alguma dívida, né, eu afirmo, você tem uma dívida grande e ela foi paga por Jesus Cristo. No verso 43, então Jesus faz uma pergunta: qual deles amará mais? Aí no verso 43, Simão responde:
Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Para a gente poder entender melhor como que foi essa resposta de Simão, aqui os maridos vão entender bem. Sabe quando a esposa vai te levando na conversa, aí chega uma hora que a única resposta possível é aquela que você não quer dar? Sabe, a Elaine riu ali, então ela é mestre. Sabe quando acontece isso? É isso que aconteceu com Simão aqui. Jesus colocou ele na sinuca de bico ali, o cara não tinha saída. Tanto é que você vai ver os fariseus respondendo, eles nunca respondem de forma direta. Pega a palavra do bom samaritano. Quem foi o próximo? Aquele que cuidou. Ele não fala, foi o samaritano. Ele não queria falar que era o samaritano. Da mesma forma aqui. Então, ele responde de forma indireta. Mas ele teve que dar resposta contrariada, igual você faz com a sua esposa. E quando a gente vê essa questão do amor na parábola, o amor é uma reação à consciência do perdão recebido. Quando eu tenho consciência, eu amo. Essa é a ideia. A mulher, e aí a gente já começa a trazer as figuras saindo da parábola e trazendo para as personagens do texto, a mulher era culpada dos pecados da carne. Ela tinha uma vida promíscua, mas ela sabia disso. Já o fariseu era culpado pelos pecados espirituais. O fariseu um dos pecados dele era orgulho, fica evidente. Um homem cheio de alta justiça. Tinha tanta alta justiça que não se via como um pecador. Pecados de uma, estavam expostos. O outro estava bem oculto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas o fato é que Simão estava tão falido espiritualmente quanto a mulher. E agora vem o ápice da conversa. Jesus Cristo engata a quinta marcha aqui e fala tudo para Simão. Então ele vai dos versos 44 a 47. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Então ele olha para a mulher e está falando aqui, ó. Olhou para a mulher e está falando para você. Então disse, em seguida, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Jesus não pediu nenhum escravo para lavar os pés, só pediu água. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Temos uma situação aqui bastante delicada. No Oriente Médio, um visitante, o que era esperado de um comportamento de um visitante? Independente do que fosse colocado na frente dele, ele deveria se considerar indigno de ter recebido. É igual o pastor quando é convidado para ir na casa dos irmãos, né? Os irmãos colocam lá, o pastor vai sempre agradecer. Então não faz o pastor pecar, não. Ajuda o pastor lá, oferece as coisas boas para o pastor, quando for seminarista também, tá? Mas então a ideia é que Jesus deveria ter ficado quieto diante de todas essas ofensas que foram cometidas contra ele. E eram ofensas. Quando um anfitrião não fornece, ele estava falando assim, eu não te considero digno de receber isso. Era isso que o fariseu tinha dito para Jesus. Não com palavras, mas com ações. As ações também falam. E Jesus rompe com essa tradição cultural. Mas além de romper, ele começa a pontuar. E aí é aquele negócio que a gente não gosta, né? Quando compara com o bom exemplo, né? Aí Jesus começa a comparar com o bom exemplo. E pensando, a gente sabe que naquela cultura as mulheres não tinham grande relevância cultural, né? Elas eram deixadas de escanteio, elas nem eram contadas. É uma mulher desprezada, prostituta, que é usada para ser comparada. Aqui está a grande ofensa para o fariseu. Não comparou, não era com um judeu qualquer, não era com um gentil, não, era com uma mulher e prostituta. E aí Jesus começa uma sessão atrás da outra. Então ele fala assim, ó, você não me deu água para lavar os pés. Ela
lavou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo. Ela não para de beijar os meus pés. O beijo no Oriente Médio, conforme a parte do corpo que o homem beijava, representava qual era a consideração que ele tinha para com o outro. Então, se eu chegasse, eu não, um outro seminarista, o Pedro. Então, então, se o Pedro chegasse no pastor Jean e beijasse o rosto, assim, ó, considero você como um igual. Se ele chegasse e beijasse a mão, considero você como meu mestre. Então, conforme o lugar onde era dado o beijo, era o respeito demonstrado pela posição que ele ocupava em relação à minha pessoa. Tá certo? Ela beijou o pé, que era a parte mais impura do corpo, sendo que o fariseu nem encostou a mão em Jesus, nem deu o beijo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. O óleo aqui era algo barato, gente. O óleo, o azeite deles aqui era um negócio barato, era comum, todo mundo tinha um monte, era tranquilo. Aí Jesus vai falar, não, ela deu do perfume caro. E ela não se considerava nem digna de ungir Jesus na cabeça. Ela unge os pés, sinal de humildade. E aí vem um verso que, infelizmente, as nossas traduções em português não têm colaborado. Porque quando a gente olha assim, portanto, verso 47, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Aqui dá a impressão de que o perdão é uma consequência do amor dado. Isso é impossível. Isso é impossível. Efésios 2 vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não consegue fazer nada para ganhar vida. Uma melhor tradução, e aí a análise do grego, vou pular para vocês esse negócio, né? Então, a tradução que talvez seja mais adequada é: o grande amor dela prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Então, ao invés do pois ela muito amou, a melhor tradução seria: portanto ela muito amou. Não há nada que você faça que te dê salvação. Não é a fé misturada com obras, nem são as obras. É somente a fé. Mas a fé salvífica redunda em obras. Aí Tiago nos ajuda a isso. A fé sem obras ela é morta. É fato, mas não são as obras. Então apenas uma correção aqui, apenas um ajuste no texto, para a gente não ir embora com a ideia errada. Então essa mulher ela evidencia Gálatas 5:6. Diz assim, ó, portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa mulher é o grande exemplo. Então não tem nem como falar que a Bíblia é machista. Os grandes exemplos de fé normalmente são mulheres, né? E quando Jesus aqui ele menciona, né, os poucos pecados na sequência, a ideia aqui não é a quantidade, é a questão mesmo de percepção deles. Então, dos versos 48 a 50, continuando a história, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Todos os convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. A mulher, em primeiro lugar, Jesus aqui nunca falou que os pecados dela eram poucos. Jesus nunca falou que ela não tinha pecados. Jesus disse: os teus pecados foram perdoados. O tempo verbal, aqui, na língua original, não dá a ideia de que os pecados foram perdoados na hora. A ideia é que os pecados já haviam sido perdoados. Então, por isso, aquela ideia de que provavelmente ela tinha ouvido uma pregação de Jesus Cristo, ela já havia se arrependido dos seus pecados e ela estava aqui nesse ato, demonstrando apenas a sua gratidão. Apenas entre aspas, né? Então, a mulher soube. Os pecados delas foram perdoados, por que ela soube? Falou: seus pecados foram perdoados. E nós, como que nós sabemos isso? Abram sua Bíblia em Hebreus 8, verso 12. Hebreus 8, verso 12.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Enquanto essa mulher precisou Jesus Cristo, ouvir Jesus Cristo falar que os pecados dela haviam sido perdoados, nós já temos isso registrado nas Escrituras. A própria Bíblia nos diz que os nossos pecados são perdoados. É óbvio que para os nossos pecados serem perdoados, primeiro é necessário que eu os reconheça, que eu me arrependa, que eu coloque e deposite minha fé, minha esperança em Jesus Cristo como meu Salvador. Aí sim, os meus pecados estão perdoados. E aí eu acho muito legal quando os outros convidados começam a debater assim, quem é esse que até perdoa pecados? Só existe, e para o judeu isso era muito claro, só existe uma pessoa, só existe um ser com condições de perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus Cristo aqui está mostrando isso. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí Jesus fala, né? A sua mulher, e aí pela primeira vez, né? Então a gente, olha que coisa interessante, a gente passou por todos esses versículos, Jesus Cristo não se referiu à mulher em nenhum momento até agora. Em todo momento era para o fariseu. Ele não havia falado com a mulher até agora. Eu preferia só ouvir a frase da mulher do que o fariseu ouviu, né? Ele fala assim, sua fé a salvou. Vá em paz. Então, diante dessa história, diante dessa narrativa, com uma parábola inserida no meio, essa parte final vai ser rápida, porque a gente ia gastar mais tempo mesmo, a explicação toda do contexto aqui. Eu quero tratar com vocês, então, as perspectivas da gratidão. E aqui nesse texto, nós temos pelo menos 3 perspectivas acerca da gratidão. A primeira perspectiva é a perspectiva de um coração quebrantado, que é apresentado pela mulher arrependida. E a gente vê isso dos versos 36 aos versos 38. Quando a gente olha para essa mulher, a gente vê que a gratidão leva à humildade. Mas, ao mesmo tempo, a gratidão nos leva a ofertar o nosso melhor. Nada é muito bom para que a gente possa oferecer a Deus. Não tenha nada que Deus não seja digno de receber. Não há nada que você possa oferecer que Ele não mereça mais. Mas ainda assim, Ele te pede, dê o seu melhor. É isso que a gente vê nessa mulher. O que ela tinha de melhor, ela deu a Jesus Cristo. Isso é a gratidão, o que é oriunda, que é originária de um coração arrependido, de um coração quebrantado. Aí aquelas minhas perguntas. Qual tem sido, então, a sua postura diante de Jesus Cristo, o Salvador? O que você tem oferecido a Ele? Se é que você tem oferecido alguma coisa a não ser resto. Você tem oferecido do seu tempo? Você tem oferecido do seu dinheiro? O que é tão precioso para você que você possa oferecer para Deus? Como gratidão por alguma coisa que você não merecia. E eu gosto muito da pergunta do salmista, no Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não tenha nada que a gente possa dar que pague. É simplesmente o nosso dever oferecer. A segunda perspectiva acerca da gratidão é do coração endurecido. É daquele coração não arrependido. Daquele coração que se considera o justo. E isso o Simão fariseu deixa muito claro dos versos 39 ao 43. O coração endurecido, ele nos leva a não reconhecer a nossa real situação e, consequentemente, nos leva a não ter uma vida de gratidão. Quantas vezes, eu não sei se você, quando você vai lendo o texto, você vai tentando aplicar, se colocar no lugar, quantas vezes nós não agimos como fariseu? Quantas vezes nós não colocamos uma pessoa em uma situação de pecado maior do que a nossa? Sendo que a gente não sabe o que está passando no coração dela. Não sabe como está o arrependimento dela. Quantas vezes nós somos prontos a simplesmente apontar o dedo e esquecer de analisar o nosso próprio coração? Como que você se encontra hoje? Qual dessas duas perspectivas da gratidão é a que te representa?
E a terceira perspectiva acerca da gratidão é a perspectiva a partir do alvo da gratidão. A perspectiva a partir da ótica de Jesus Cristo, que a gente vê dos versos 44 aos versos 50. E o que me conforta o coração é que Jesus Cristo, ele reconhece as intenções dos nossos atos. Jesus Cristo vê a motivação do nosso coração. Jesus Cristo identifica um coração arrependido. A gratidão, fica muito claro para Jesus Cristo, é a consequência de uma pessoa que se prostrou, que mudou de vida, aquela que teve encontro genuíno com Ele. E é fato que Jesus Cristo se agrada de ofertas feitas com amor, de ofertas feitas com gratidão no coração. E aí, para concluir, se você ainda não crê em Cristo como o seu Salvador, não importa a quantidade de pecados que você tem. Não é à toa que uma mulher tida em tão baixa estima naquela época é colocada de exemplo aqui. Não existe quantidade de pecado suficiente que Jesus não consiga pagar. Não existe pecado que Cristo não perdoe. A não ser blasfêmia do Espírito Santo, é um outro departamento, mas se você se arrependeu, com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo. E você também não importa. Além da quantidade, não importa a gravidade. Não importa quão intensa foi a sua vida de pecado. Importa que você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E aí você vai receber o perdão. O perdão é algo imerecido. É graça de Deus derramada na nossa vida. E a salvação, ela só é obtida pela fé. E uma vez aplicada nesse coração, gera atos de gratidão. Se você já foi perdoado, se você já é um crente que está aqui prestando culto a Deus, como está a sua postura diante de Jesus Cristo? Como está a sua gratidão? Qual foi a última vez que em alguma oração você citou obrigado pela salvação que eu tenho em Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por ser uma pessoa salva? Ser uma pessoa que foi livrada da condenação eterna? Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Não se esqueça de ser grato por aquela que é a maior bênção que um ser humano pode receber, a salvação em Jesus Cristo. O que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Em outra passagem, o que pode dar um homem pela sua alma? Não tenha nada, não tem como barganhar com Deus. E para encerrar, que sejamos como o leproso samaritano, de Lucas 17. Peço que os irmãos abram aí, Lucas 17. Eu lerei a partir do verso 15 até o verso 19. Lucas 17, 15 a 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que a nossa postura diante de Deus seja como a desse leproso samaritano, indigno, tanto pela sua nacionalidade quanto pela sua doença, mas que achou graça diante de Jesus Cristo e foi salvo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento.